passados esses 2 anos nos quais nós vamos ter que nos adaptar, adotar essas medidas, nós vamos ter um futuro para essa mobilidade pós-Covid. Isso tanto pode ser uma utopia como uma distopia, dependendo das decisões que vão ser tomadas agora, né? E eu queria que você falasse um pouco do que pode ser o melhor e o pior cenário. Como você vê uma mobilidade virtuosa pós-Covid e que decisões têm que ser tomadas para que isso aconteça? E como você vê o que pode ser o caos, o inferno da mobilidade pós-Covid e quais seriam os erros ou que decisões não tomadas criariam esse cenário? Bom, nós estamos enxergando nos países em que já estão um pouquinho na nossa frente do Brasil com relação à questão da pandemia, como, por exemplo, a China e alguns países europeus, o que a gente tem visto? O número de automóveis, as pessoas acham que estão mais seguras andando no seu carro próprio, comparativamente a uma viagem de ônibus ou uma viagem de metrô. Então, a gente está vendo um incremento do uso do automóvel como consequência da questão do Covid-19. Bom, isso vai durar para sempre? Essa questão da pandemia, como a gente já conversou no começo do papo, nós hoje estamos tomando medidas que são paliativas ou para reduzir os riscos, como, por exemplo, higienização dos veículos a cada final de viagem, a utilização de máscaras dentro dos veículos, limitando a ocupação em torno aí de 60% da capacidade do veículo, tentando fazer esse ajuste para que a gente não exponha nem os motoristas e cobradores e nem a população ao risco de contaminação. Mas não há como pensar numa situação em que a cidade vai funcionar só com automóvel e veículo privado. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Primeiro, nós estamos ampliando a rede de ciclovias. A gente entende, independente da pandemia, já era um objetivo nosso implantar isso e o governo Marquesan aqui implantou 10 quilômetros desde que ele começou em 2017. Eu tenho a felicidade, nesse 1 ano que eu estou aqui, de ter entregue 7 quilômetros de ciclovia. Então, eu mesmo sou usuário, vou de bicicleta para a prefeitura, não vou todo dia por causa de chuva e frio, alguma coisa assim, mas uso muito a bicicleta no meu deslocamento. Também fizemos um projeto ousado de como transformar algumas medidas de forma rápida para que a população enxergasse ganhos imediatos no transporte. O que foi? A ampliação das faixas exclusivas. Dar prioridade ao transporte público com faixa exclusiva, que é uma medida rápida e que você consegue implantar de forma expedita. Então, nós, nesse período agora de pandemia, nós fizemos 9 quilômetros de faixa exclusiva. Aí, só para comparar, o que é isso? O que são 9 quilômetros de faixa exclusiva? De 1977 até 2016, foram implantados 17 quilômetros de faixa exclusiva em Porto Alegre. Nós implantamos 9 agora, em 3 meses, nesse período. Então, é mais do que a metade do que levou 39 anos, aí, mas eu não errei a conta aqui, 39 anos para serem implantados aqui no município. Então, essas medidas nós temos que continuar tomando. Por que elas são importantes? Porque eu vou mostrar para a sociedade que a prioridade é o transporte público. Se eu der mais desempenho ao transporte público, eu consigo fazer mais viagem com a mesma frota, isso barateia a minha tarifa. Se eu tiver mais gente nessas viagens a mais que eu consigo fazer, eu barateio a minha tarifa de novo, eu reduzo o custo e talvez eu consiga equalizar a diferença da falta de capacidade que os nossos ônibus vão ter pelo motivo das questões sanitárias. Então, nesse momento, talvez eu não consiga reduzir a tarifa com essas medidas, mas eu consiga manter a tarifa atual, melhorar a oferta de serviço, dando prioridade ao transporte público. Porque se eu parar com essas medidas de prioridade, o que vai acontecer? O carro vai ocupar o espaço e, além da questão da capacidade, eu vou ter o ônibus preso no congestionamento,
eu vou ter uma poluição maior, eu aumento os custos com saúde, enfim, eu começo a gerar em cadeia uma reação que é muito pior para o sistema de transporte público da cidade como um todo. Então, cada vez mais eu tenho que investir em medidas de priorização, de qualificação, de higienização dos ônibus e manter a população informada do que nós estamos fazendo. Então, informação, por exemplo, GPS nos ônibus e os aplicativos que nós temos aqui desde agosto, o aplicativo de informação em tempo real. Por que ele é importante? Porque o cara não vai ficar na parada esperando o ônibus à toa. Ele sabe, ele pode ir para lá 5 minutos antes do ônibus dele chegar, porque não tem a imprevisibilidade que tinha antes da implantação dessa tecnologia. Então, aí você auxilia, junta isso com a tecnologia para pagamento, tecnologia para fiscalização e informação ao cidadão, prioridade ao transporte público e investimento em ciclovia para tirar carro de rua, eu acho que são medidas que a gente tem que fomentar cada vez mais a partir de agora. E se tínhamos um plano que foi lançado ano passado, em agosto do ano passado, de 22 quilômetros de faixa exclusiva nesse período, nesse ano, nós já estamos aí bem avançados nesse plano. Acho que é a oportunidade talvez de aumentar. Ruas que a gente achava que talvez politicamente não tivesse espaço para implantar nesse momento, talvez a pandemia criou esse espaço. E não só o espaço, mas a necessidade de se fazer isso de forma mais imediata e com mais eficiência da nossa parte de gestão pública de implantar mais infraestrutura para o transporte coletivo. Eu acho que essa vai ser a nova modalidade no primeiro momento. E para o segundo momento é a questão de acompanhar os novos comportamentos da sociedade e aí, como eu falei anteriormente, a gente tentar fazer uma integração maior entre todos os modos disponíveis e achar uma equação que essa conta feche para que não fique, para que ninguém saia desse serviço com prejuízo, porque é legítimo que as empresas que operam algum tipo de serviço tenham lucro, mas também precisamos encontrar o financiamento necessário para que a população aguente pagar aquele custo ali e fazer disso desse limão uma limonada, né? Está na hora da gente tentar melhorar um pouco esse perfil de qualidade do nosso transporte e tentar ser moderno. É isso que as pessoas têm feito ao redor do mundo, é isso que as pessoas estão pensando nesse momento. Eu acho que qualquer pessoa que chegue aqui numa entrevista com vocês e diga que eu vejo o transporte assim daqui a 2 anos, eu acho muito arriscado fazer esse tipo de previsão. Por exemplo, eu acredito que a gente retome até o fim do ano, no máximo, 80% da demanda que a gente transportava até o início da pandemia. Por questões diversas. Medo de embarcar no ônibus, questões econômicas, a redução da atividade econômica. Então, nós vamos ter que nos adaptar dia a dia. Vai ser um processo de aprendizado diário e aí, com isso, a gente poder tomar medidas com base principalmente na informação, estudar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a evidência correta para que a gente não tome medida equivocada que possa quebrar um sistema de transporte que já está bastante fragilizado.